deputado Conde Bittencourt falava do debate dos candidatos a governador, dizendo que a agenda da educação fica presente nos debates e depois, durante o período de governo, a agenda é completamente abandonada, ficando a educação em segundo plano. Seguramente, deputado Conde Bittencourt, o único naquele debate que estava sendo sincero era o professor Tarcísio Mota, candidato do PSOL ao governo do Estado, e é um militante, além de ser professor, é um militante que tem uma vida dedicada à educação. Então, é de se esperar que a população já escaldada possa, em vendo os debates, a população possa identificar no professor Tarcísio Mota a verdadeira alternativa, não apenas para a educação, mas para todos os demais problemas enfrentados pela população. Mas, senhor presidente, eu tenho reiteradamente ocupado esta tribuna para falar de algo que há alguns dias atrás foi objeto de uma espécie de audiência pública realizada na Ordem dos Advogados do Brasil, tendo como patrocinadores a própria Ordem e o Instituto dos Advogados. Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Dr. Felipe Santa Cruz, e o Instituto dos Advogados pelo grande criminalista Técio Lins e Silva. E o tema era as prerrogativas dos advogados. E eu, há algum tempo, cuido dessa questão, fazendo várias denúncias. Os advogados, essenciais à justiça, insubstituíveis no concernente à prestação jurisdicional do Estado, vêm sendo continuadamente atingidos em suas prerrogativas, havendo inclusive uma tendência clara para a criminalização da advocacia. Mas o tema central na OAB foi a questão do sigilo telefônico, embora a questão da criminalização da advocacia também tenha sido tratada, mas não com o mesmo empenho em relação ao sigilo telefônico. É claro que a invasão da privacidade do advogado no exercício da profissão, impedindo-o de ter uma relação com o cliente, orientar o cliente, cuidar verdadeiramente da defesa, com a quebra do sigilo, esta prerrogativa fica frustrada e vem acontecendo abusivamente. Às vezes, o diálogo entre advogado e cliente ainda é submetido a uma interpretação de quem investiga ou de quem tem o dever de denunciar, ou às vezes até de juízes que liminarmente têm que se manifestar. E aí, além da quebra do sigilo telefônico, por vezes, muitos advogados são vítimas
de mandados de prisão. Eu mesmo, aqui nesta casa, acompanhei vários casos, procurando, inclusive, interferir na busca do esclarecimento para que a justiça fosse feita. Antes do recesso de julho, bem antes, aprovei na Comissão do Trabalho a realização de uma audiência pública, exatamente para tratar das prerrogativas dos advogados. Claro que estive lá na OAB, tive a oportunidade de me manifestar, mas não posso, senhor presidente, mais uma vez, trazer a esta tribuna e ao conhecimento desta casa, esperando que a OAB dê uma atenção, o caso específico de um jovem advogado, doutor Tiago Davi Fernandes. Doutor Tiago Davi Fernandes se especializou na defesa do consumidor, especialmente enfrentando as chamadas concessionárias de serviços públicos, principalmente as de telefonia. E todas as causas, praticamente, são causas de pequena monta, ficando distribuídas aos juizados especiais cíveis. E o doutor Tiago tem um número muito grande de clientes. De repente, depois de convescotes e encontros em Búzios, as concessionárias conseguiram seduzir alguns juízes. Eu estou dizendo seduzir. Nem quero usar o termo correto. E aí, vários advogados, e no caso específico, o doutor Tiago Davi Fernandes, vêm sendo perseguidos em homenagem aos interesses das concessionárias. Cheguei a citar o nome de um magistrado, o doutor Flávio Citro, que aliás nem tem reputação para o exercício da magistratura. Já deveria estar sendo investigado. Citei o caso dele. Mas há outros casos. E aí o doutor Tiago tem sido acusado de falsificação de assinaturas. Ora, como é possível falsificar uma assinatura de uma procuração, se no juizado especial civil o autor tem que comparecer? E é óbvio que o doutor Tiago, como outros advogados, eles rotineiramente não têm uma interlocução direta e imediata com o cliente. A procuração é assinada ou no escritório, ou às vezes até em associações de moradores, que como nós temos entidades representativas que prestam serviços diretos aos seus associados, na questão da defesa do consumidor, no enfrentamento das concessionárias, associações de moradores procuram prestar esse serviço aos seus associados. E aí, a procuração é recolhida. Mas não há possibilidades de falsificação, que o autor tem que comparecer em juízo, juntamente com o advogado. E aí diz assim, o cliente chega, o juiz chama, pressiona e pergunta, você conhece o seu advogado? O cliente diz não, mas claro que ainda não conhece. Para quem acompanha a vida no judiciário, os grandes escritórios de advocacia, grandes, quando o cliente assina uma procuração, às vezes são dezenas de advogados, dezenas. É normal no fórum o advogado chegar e chamar, senhor fulano de tal,
o autor, o cliente, se identifica e ele diz: estou aqui representando o escritório tal e vim assisti-lo nessa audiência. Isto é uma rotina, principalmente em relação aos grandes advogados. Mas é rotina também no emaranhado, na profusão das pequenas causas em defesa do consumidor. E aí, as concessionárias conseguiram convencer parcela da nossa magistratura de que haveria golpes, litigância de má-fé, porque as concessionárias, segundo o próprio juiz Flávio Citro, já por mim citado, preferem fazer acordos de 900 a R$1.000 sem contestar, sem enfrentar a ação. Ora, se lá na Barra a Telemar conta com tanto prestígio que tem um setor chamado Expressinho Telemar. Não é nem o juiz titular, são os juízes leigos que mediam um possível acordo. Então, senhor presidente, o que está acontecendo com o doutor Tiago Davi Fernandes? Uma promotora, doutora Glioche, o sobrenome dela é muito conhecido, porque o pai também é do Ministério Público. Aliás, o pai tem até um curso famoso que prepara candidatos ao Ministério Público. Mas a doutora Glioche assumiu uma perseguição tão cruel ao doutor Tiago que não é possível que isto resista, que esta insegurança jurídica, que essa intranquilidade, isto que está alcançando o doutor Tiago, possa alcançar também qualquer cidadão. Por quê? A doutora Glioche denunciou e pediu a prisão do doutor Tiago já em 4 processos. 4 com o mesmo mérito. 4. O primeiro pedido de prisão, a prisão foi concedida. O juiz da 25ª Vara Criminal determinou a prisão. O doutor Tiago entrou com habeas corpus e conseguiu, numa Câmara Criminal, que o mandado de prisão fosse cassado. E aí veio um segundo processo. O doutor Tiago entrou com habeas corpus e perdeu de 2-1. Veio 2-1, resultado ainda não publicado, mas que cabe recurso. O doutor Tiago está impossibilitado do recurso, porque no Tribunal de Justiça, na 35ª Câmara Criminal, aliás, na Câmara Criminal que decidiu, a Vara Criminal, que é a 35ª, ainda não houve a publicação. Mas aí veio um terceiro mandado de prisão. E o doutor Tiago, mais uma vez, entrou com pedido de habeas corpus e conseguiu habeas corpus. O mandado de prisão foi cassado. Cassado o terceiro, a doutora Glioche entra com outro pedido de prisão, que está agora em tramitação. É um novo processo. Então o doutor Tiago responde a 4 processos criminais, a partir da mesma promotora, já com 2 habeas corpus concedidos, um cujo processo ainda não está esgotado e já corre o risco de ser vítima de mais um mandado de prisão. E eu não sei. E aí, senhor presidente, doutor Tiago, inconformado, obviamente está foragido. Não se sente em condições nem psicológicas agora de enfrentar tamanha perseguição. Quando falam, Vossa Excelência, não sei se ontem ou anteontem, aqui da tribuna, falou na Comissão da Verdade.
falando da jornalista Miriam Leitão. Eu não sei. Só é encontrável situação semelhante em períodos onde as liberdades públicas e individuais estão completamente cerceadas. O doutor Tiago, senhor presidente, e aí eu quero falar da OAB. Não é possível. Na OAB, o doutor Tiago preparou, aliás, um volume, eu não sei nem quantas páginas, 500, comprovando no primeiro caso a impertinência, o absurdo, a quebra da prerrogativa. Ingressou. Na OAB tem uma espécie de tribunal que julga os advogados, dentro do aspecto ético. Julga, às vezes até suplicia o advogado. O doutor Tiago entrou com uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil, até hoje, sem nenhuma deliberação. Porque lá, nesse tribunal, ainda existe a possibilidade, e este às vezes é o caminho, do doutor Tiago contar com o patrocínio de um advogado a ser feito pela OAB. Mas não é isto que ele reivindica. A OAB precisa assumir uma posição institucional, fazer uma audiência pública, esgotando na própria audiência pública as suas atribuições. A Ordem dos Advogados procura prestar assistência a mais diversa aos advogados. Assistência médica, assistência odontológica, assistência social a mais diversa. A OAB procura prestar. A OAB também decide qual o advogado que pode continuar no exercício da profissão, ou iniciar o exercício da profissão. Tem que fazer a prova da ordem. Mas a Ordem dos Advogados também é ciosa, dedicadíssima na cobrança das anuidades. Aliás, cobra e ainda processa quem não está em dia com as anuidades. Fica proibido o advogado do exercício da advocacia se não estiver em dia com as suas anuidades junto à OAB. Aliás, é preciso dizer que a OAB é uma instituição rica hoje, que são milhares os advogados, e as contribuições representam expressivo volume de recursos. Mas o que é preciso dizer para o doutor Felipe Santa Cruz e para todos aqueles que hoje integram o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, que o principal papel da OAB na defesa da democracia consiste na proteção ao advogado e na defesa de suas prerrogativas. Não é possível que a OAB não se posicione institucionalmente na defesa de um advogado que não suporta mais, vive um suplício muito grande. Então, senhor presidente, já tive a oportunidade de estar na OAB, já fui tratar especificamente da situação do doutor Tiago, já tenho procurado tratar, e aí, de todos os demais casos, e vi que a OAB lava as mãos, faz uma audiência pública em determinado momento de comoção, mas no cotidiano, no dia a dia, a OAB está omissa
em relação às prerrogativas dos advogados. Não basta deferir ou indicar um advogado ou patrocinar a defesa de qualquer advogado que esteja tendo as suas prerrogativas invadidas. É preciso um posicionamento institucional e a OAB está omissa. Portanto, senhor presidente, quero mandar daqui desta tribuna o meu abraço de solidariedade ao doutor Tiago Davi Fernandes, esperando que esta perseguição nojenta, que vem também do Ministério Público, através da doutora Glioche, com o patrocínio de alguns magistrados, que esta perseguição imediatamente seja cessada. Ninguém suporta isto. Mas, acima de tudo, denunciar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, que está omissa, está muito disposta a aparecer nas luzes das televisões, nas páginas de jornais, quando algum caso mais escabroso surge. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil peca, erra, quando se omite na defesa institucional permanente das prerrogativas dos advogados e quando vira as costas para um caso tão escabroso quanto o caso que está vitimando o doutor Tiago Davi Fernandes. A minha solidariedade ao doutor Tiago, esperando que pelo menos a partir desta tribuna a minha voz possa ser ouvida e mova o doutor Felipe Santa Cruz, que está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil e não pode fugir de suas responsabilidades. Muito obrigado.